Todos nós necessitamos de Ti, ó Deus. Nós precisamos de Ti. O que fazer, para onde ir, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Que a Tua presença esteja manifesta dentro dos lares, dentro das famílias, Senhor. Exalta o Teu nome, Senhor, sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 1. Amém? Só quem está com calor aí diz amém. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hemórgenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Oneríforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar.
Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Curve a sua cabeça. Senhor, essa é a tua palavra poderosa. Nós queremos, ó Deus, te pedir que mais uma vez nos conceda a revelação do pleno entendimento da tua vontade, o espírito de sabedoria e revelação. Em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso coração. Desde já, tudo aquilo que não era a tua vontade, nós já banimos desse lugar e declaramos que esse lugar é exclusivo teu, Senhor. Tem em primazia a tua palavra através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta que fala sobre amor, fala sobre carinho, fala sobre desafios. E quando Paulo ele começa a conversar com o seu filho na fé, Timóteo, ele o coloca como se fosse um filho natural. Você pode perceber: a Timóteo, meu amado filho. Isso nos mostra algo em família, nos mostra uma ligação entre o apóstolo, que nesse momento ele se encontra preso. Ele estava preso em virtude da sua pregação, em virtude do seu posicionamento, mas como sempre declaramos, o apóstolo estava preso, mas o Espírito Santo nunca esteve preso. A palavra do Senhor nunca esteve presa. Muitos de nós também vivemos em prisões, dificuldades, não prisões, cárceres, grades físicas, mas muitas vezes adversidades que estão sobre as nossas vidas, e essas adversidades tentam travar a nossa fé, tentam travar a palavra de Deus em nós, tentam travar a propagação do reino de Deus através das nossas vidas, mas isso não pode nos segurar. Fisicamente o apóstolo Paulo está preso, não mais na primeira prisão. A primeira prisão dele foi uma prisão domiciliar. A gente vê alguns privilégios que algumas pessoas, alguns políticos, alguns poderosos têm de cometer os seus atos criminosos, e de repente o juiz concede uma prisão domiciliar, coloca uma tornozeleira, alguns, e vão para casa, ficam em casa. Paulo, nessa primeira vez, ele estava também em casa, ele recebia os seus amigos, recebia os seus discípulos na sua casa. Nessa segunda vez, nessa segunda prisão, foi totalmente diferente. Ele foi jogado num calabouço, não tinha privilégio nenhum, foi tratado com toda forma de tortura, de falta de respeito à sua pessoa, ao ponto de ele ser açoitado várias vezes, ao ponto de a sua barba ser arrancada da sua face, ao ponto de estar enfermo. E Lucas, seu amigo, o escritor de alguns evangelhos, do Evangelho segundo São Lucas e também de Atos dos Apóstolos e provavelmente também de Hebreus, ele começa a caminhar juntamente com o apóstolo Paulo, porque havia uma necessidade de alguém estar do seu lado. Uma prisão física, mas não uma prisão espiritual. Uma adversidade física, mas no meio da sua adversidade física, o Senhor coloca um médico ao seu lado, alguém para cuidar das suas feridas, alguém para auxiliá-lo, e sempre estava com ele, ao ponto de que essas cartas foram entregues e foram escritas, muitas delas também, através da vida de Lucas. Olha só, amados, Paulo ele se coloca como apóstolo de Cristo. Ele é alguém chamado pelo Senhor, depois dos 12 apóstolos comissionados. Ele foi o 14º, porque estou tirando já Judas. Ele foi comissionado diretamente pelo Senhor, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Essas são as credenciais dele. Ele escreve ao seu filho amado, e ele fala: olha, eu dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Olha o cuidado que esse homem tem para com seu filho na fé, Timóteo. Ele ora por ele todos os dias. Ele
entende que Timóteo tem um chamado e que ele precisa desenvolver esse chamado, e ele tem um cuidado de estar, mesmo não sendo seu filho, né, de forma física, mas sendo um filho espiritual, ele está cuidando dele, ele está tratando dele, está orando por ele. A minha pergunta é para nós: qual é o nível, qual é a intensidade da oração que nós também temos feito pelos nossos filhos? Nós temos filhos naturais e temos filhos espirituais. Paulo preso orava todos os dias pelo seu filho, e não somente ele. E olha, amados, quando a gente fala que Paulo está preso, ele não estava preso porque Deus havia se esquecido dele. Não passamos por adversidades porque Deus se esqueceu de nós. Não é um tropeço do Senhor quando algo ruim acontece na nossa vida. Mas, sabendo que Paulo era um homem de Deus, chamado pelo Senhor, e como ele coloca aqui, e estando preso, nós só entendemos que era a vontade de Deus que ele estivesse ali naquele lugar. E sabe o que acontecia? Dentro daquela cadeia, o Senhor Jesus se manifestava para ele. Ou você acha que todas as revelações que ele recebeu acerca das armaduras de Deus, acerca de dons espirituais, acerca de uma vida com Deus, de frutos do Espírito, você acha que isso veio como? Através da intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Ele, na sua adversidade, ele na sua cadeia, ele era visitado constantemente pelo Senhor Jesus. Isso é algo maravilhoso, porque muito melhor é estar preso e ter a presença de Jesus ao nosso lado do que estar livre e estar longe dele. Quantas dificuldades nós passamos, quantas adversidades nós passamos, mas isso deve nos levar ao caminho da cruz, isso deve nos levar à presença de Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra. Sabe por quê? Porque nós somos fracos. Nós oramos porque somos fracos. A oração não tem poder. O poder na oração está naquele que é o alvo da oração. Ele tem todo o poder. Porque orações vazias, palavras vazias não surtem efeito nenhum, mas quando ela é direcionada a Cristo Jesus, quando ela é direcionada ao Pai Celestial, ao Pai das luzes, essa oração, ela será respondida. Mas isso, só consegue captar isso quem tem intimidade com o Senhor Jesus. A qualquer momento, Paulo poderia usar suas credenciais e sair daquela cadeia. A qualquer momento ele poderia invocar a lei, ele era um sábio, ele era culto na lei romana, ele era cidadão romano, mas ele preferiu estar naquele lugar porque ali ele receberia a bênção do Senhor. Ele ora por Timóteo, ele lembra das lágrimas de Timóteo, quando houve uma despedida entre eles, e ele coloca: olha, desejo muito vê-lo. E esse desejo de vê-lo, ele fica mais agravado quando você recebe de alguém que está preso. Desejo muito vê-lo. Eu queria, mas não posso. Isso nos fala de relacionamento familiar, isso nos fala de relacionamento espiritual. Porque hoje nós podemos orar por pessoas, hoje nós estamos livres, mas também podemos estar ao lado de pessoas. Hoje, você pode talvez estar ao lado de um familiar seu. O que mais temos vivido hoje é o afastamento de pessoas. Enquanto as redes sociais tentam nos aproximar de tudo e de todos, fisicamente as pessoas estão se distanciando. Dentro do lar, nós nos distanciamos, cada um com seu celular para um lado, com seu notebook para o outro, com seu tablet para lá. E qual o momento que nós podemos compartilhar uns dos outros? Nós estamos num processo de jejum, de oração, vai nos durar até essa semana, até o dia 18, nós estaremos nesse processo, completando nossos 40 dias de jejum. Não é um jejum radical de 40 dias direto, né? Porque até, para nós, acho que seria até impossível, né? 40 dias sem nada,
mas nós estamos fazendo um jejum parcial todos os dias, estamos tirando uma refeição do dia, estamos separando esse momento para oração, para santificação, desligando, nos afastando das redes sociais nesse momento de jejum e buscando a presença do Senhor e orando, porque Deus vai nos mostrar algo, nós precisamos buscar ao Senhor. Clame a mim e responder-te-ei. Temos que clamar ao Senhor, temos que nos aproximar dEle. Nesses dias eu tirei das minhas filhas também internet, celular, e no primeiro momento que a gente tira isso, parece que está tirando uma droga, porque fica, né, posso só um pouquinho, se você tira o celular e vai para o notebook, se tira ali, vai para a televisão, aí tira a televisão e fica, e agora eu não posso fazer nada. Como não pode fazer nada? Né? Nós vamos nos lembrar da nossa infância, que não tinha nada disso, tanta coisa que a gente podia fazer. Hoje os nossos filhos não fazem nada, e eu fico muito preocupado com isso, eu fico tão desesperado com esse não posso fazer nada, que eu falo assim, olha, então não faça nada, fica quieta. Consegue? Não consegue? Daqui a pouco elas se juntam, vêm aqui para a área, vão lá mais lá na frente, pegam os brinquedinhos, começam a brincar. Eu falo assim, olha, não tem nada para fazer, olha aí. Aí lembrou das bonecas, lembrou dos brinquedinhos que tem, e começam a brincar, começam né, a desenhar. Esses dias fizeram o famoso jerequinho. Quem lembra do jerequinho? Né? Só tem menina e ela quer soltar pipa. Aí eu não sei nada de pipa, e aí esses dias elas fizeram lá, cortaram, fizeram um jerequinho, aquela pipinha toda de papel, e estavam correndo aqui, empinando a sua pipinha. Então, olha só, existe vida após tecnologia, né? Existe vida, né? Nós podemos fazer muita coisa, e esse despojar, esse retirar dessa tecnologia da nossa vida, começa a nos mostrar algo que nós sempre tivemos: a comunhão dentro do lar, o desenvolvimento da unidade da família. Hoje nós podemos estar com pessoas. Não espere algo difícil, algo terrível acontecer para você se comunicar com alguém. Não espere, não estou profetizando nada disso, mas o apóstolo Paulo, um homem de Deus, ele estava preso e falou: olha, agora eu desejo ver você, mas eu não posso. Você não está preso, você está livre. Então você pode pegar o seu telefone, pode pegar o seu celular, ligar para alguém da tua família, começando os relacionamentos, e falar: olha, eu amo você, eu estou orando por você, eu estou clamando a Deus para que tudo vá bem na tua vida, porque nós nos afastamos uns dos outros, e há uma necessidade. A bênção do Senhor, ela vem onde existe unidade, é na unidade que o Senhor ordena a sua bênção. Então lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. E sabe o que aconteceu? Paulo não conseguiu vê-lo, não deu tempo. Ele pediu que trouxesse sua capa, pediu que trouxesse os seus livros, mas não deu tempo. Ele queria muito estar junto de Timóteo, mas não deu tempo. Não espera o tempo acabar na tua vida para você se aproximar de alguém. Não espera o tempo acabar para você orar por alguém. Você pode orar hoje. Eu estou aqui falando algo, e eu sei que você, na tua mente, você pode se lembrar de alguém da tua casa, da tua família, do teu relacionamento, e você pode agora orar por essa pessoa. Fala: Senhor, abençoa, Senhor, ajuda. Talvez seja alguém que você não tenha mais relacionamento, porque alguma coisa atrapalhou. Então esse é o momento de falar: Senhor, me ajuda a restaurar os meus relacionamentos, me ajuda a ter comunhão com a minha família, aquilo que couber a nós, aquilo que faz parte da nossa própria vida, das nossas próprias decisões, que nós tenhamos paz com todos. Há momentos que não tem como ter paz, mas naquilo que estiver a nosso alcance, nós faremos. No versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida. Então Paulo está falando com seu filho na fé, tratando-o como um filho natural, e fala: eu lembro muito bem da fé que você tem, eu vi
Quando estive com você, eu vi o teu amor para com as coisas de Deus, eu vi o teu zelo para com as coisas de Deus, mesmo sendo muito jovem. E olha, o interessante é que ele fala do contexto familiar. Ele fala, olha, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd. Olha só que lindo isso, amados. Você tem a mesma fé da sua avó. Que lindo isso. Só que hoje em dia, quando alguma coisa dá errada em casa, quando faz alguma coisa, isso aí, isso é de família, isso é igualzinho a tua avó, isso é igualzinho a teu avô, só coisa ruim. É ou não é? Quem não tem pedra, atire o primeiro pecado, né? Olha, quando isso aí puxou esse gênio ruim aí, essa coisa ruim, sempre quando é algo ruim, isso aí é lá da tua família, isso é lá da tua casa, isso aí puxou teu tio, puxou tua tia, isso aí puxou fulano, botando, sempre quando é coisa ruim. Vamos mudar isso, amados. Olha como é que Paulo faz, olha, a tua fé é uma fé louvável, e olha, essa fé, ela veio como herança da tua avó. O que nós podemos herdar dos nossos pais, dos nossos avós, de bom, é nisso que nós temos que ter o nosso alvo. Primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, olha, né? Louvou a Deus pela vida da avó e agora está louvando a Deus pela vida da mãe. E estou convencido de que também habita em você. 3 gerações marcadas pela presença de Deus, 3 gerações marcadas pela fé, e eu quero declarar isso também na tua vida. Você vai ser exemplo para os teus filhos, você vai ser exemplo para os teus netos. Chega de nós vivermos do erro, chega de nós sermos mau exemplos, chega das pessoas nos apontarem sempre aquilo que é ruim. Não, Deus vai mudar a nossa sorte. Nós estamos aqui porque precisamos disso, que o Senhor faça algo novo em nós, que faça algo diferente. Há sim a possibilidade de transformação. Se você deixar Jesus Cristo entrar no seu lar, na sua vida, Ele transforma, e Ele te faz um exemplo. Então, por essa razão, no versículo 6, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Sabe o que estava acontecendo com Timóteo? Ele estava se envergonhando do seu tutor Paulo. Quem é você, Timóteo? Você que é o discípulo, é o imediato de Paulo? Sim, aquele que está preso. Se está preso, boa coisa não fez. Se está preso, boa pessoa não é. É um criminoso. Você sabia que ele está sendo acusado de também ter incitado, né, o incêndio em Roma? Você sabia que ele está prestes a ser lançado na arena para ser devorado pelos leões? Ele vai ser julgado. Ele não é alguém confiável, ele é um traidor. Ele era um judeu de judeus, ele era um fariseu e agora se voltou para essa seita aí chamada de O Caminho. Esses crentes, esse pessoal aí meio doido, que antes ele matava, agora ele está do lado deles. Olha, esse cara não deve ter, olha, a cabeça dele não deve ser muito boa não, porque ele estava de um lado, agora está do outro, perdeu a sua identidade. E você, Timóteo, você está seguindo esse cara? Você está seguindo esse maluco, esse doido? Era mais ou menos isso que Timóteo estava recebendo da sociedade, era mais ou menos esse peso, e para um jovem isso é terrível, porque se nós não educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, quando eles chegam na escola, eles são afrontados das mais diversas maneiras, contra aquilo que é bom, contra aquilo que é perfeito, contra aquilo que é agradável. Há um embate hoje contra as famílias, há um embate hoje contra tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é puro. Se você quer bombar na internet, faça coisas terríveis, faça as piores coisas possíveis. Eu me espanto às vezes, eu sempre chamo a atenção da minha filha, que ela sempre, ela fica querendo ver vídeos, né, na internet, e eu coloco um bloqueio,
restrição de idade, mas ainda assim, naqueles vídeos que acabam passando para a idade dela, só tem coisa que não presta. E todos os dias eu vou lá, ela vê pela minha conta e eu vou lá dar uma checada, né? Como pai, né? Não tem privacidade não. Não tem privacidade no quarto, né? Qualquer hora, sempre eu dou umas incertas, está fazendo o quê? Né? Sem tranca, porque o quarto está dentro da minha casa ainda, então faz parte da casa, né? Então, se estivesse do lado de fora, aí tudo bem, não, está dentro, então faz parte, então dou as incertas, está fazendo o quê? Tem dia que eu pego, me dá o celular, não, me dá agora, o que é isso aqui? Bobeirinhas, amados, mas, desculpa a expressão, vou falar alguma coisa aqui, mas não quero ser ofensivo. Um canal YouTube, Meu Mundo Babaca. O que é isso aqui? O que você está vendo aqui? Só pelo título, já posso te falar, não tem nada de bom aqui. Mas sem mais. Eu não quero você vendo isso. Existem muitos conteúdos bons, existem muitas coisas boas para você ver. Quer estudar? Você pode estudar. Tem que saber onde buscar. Agora você liberar todas as informações. Olha, a gente sempre... desculpa a expressão, né, mas o nosso livre-arbítrio é uma desgraça, amados. O Senhor fala com Adão e fala, olha, você pode comer de tudo, menos daquela ali. E o que o livre-arbítrio faz? Né? Eu não quero nada disso aqui, eu quero aquilo que não pode. Você não precisa ensinar a criança a colocar o dedo na tomada, ela vai sozinha, né? Você não precisa ensinar ela, olha, quando o forno, graças a Deus hoje o forno tem duplos vidros, enfim, mas antes, lembra que o forno esquentava, a criança está quietinha lá no canto dela, é só você colocar alguma coisa para assar, que parece que a mãozinha coça, né? O que acontece se eu chapar minha mão aqui nessa tampa do forno? E quantos casos a gente soube já, né, de queimaduras, as crianças vão lá, colocam a mão no forno. Enfim, nós precisamos educar os nossos filhos, nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria, para lidarmos com essas situações do dia a dia, porque há um confronto total contra a família, contra aquilo que se chama pelo nome do Senhor, e a tua família pertence ao Senhor, você pertence ao Senhor Jesus, a tua família é consagrada ao Senhor Jesus, e se somos separados para Ele, então temos que viver de acordo com a sua vontade. Eu amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A minha pergunta para você: você ama o Senhor Jesus? E como é que se denota alguém que ama o Senhor Jesus? Como é que ele se faz conhecido? Com uma camisa escrito 100% Jesus, Jesus, né, coraçãozinho, eu amo Jesus, é assim que se conhece alguém que ama Jesus? É alguém que vai para as redes sociais e fala, olha, eu amo Jesus, hein? Eu gostaria que todos soubessem disso. É assim que conhece alguém que ama Jesus? Não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você ama Jesus, você guarda os seus mandamentos. Só que o problema é, quais são os mandamentos mesmo? Eu sei que tem um negócio aí de uns mandamentos, das coisas que Jesus falou para fazer, mas o que foi mesmo? Se não ler a palavra, se não estudar os evangelhos, se não souber a vontade de Deus, a gente vai viver sempre, né, das expectativas que poderiam ser boas, mas na verdade nunca se tornam realidade. Timóteo está sendo confrontado pela sociedade. E o que Paulo faz com ele? Olha, eu vou lembrá-lo de algo.
Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Existe uma chama do Senhor, existe uma unção de Deus sobre as nossas vidas, e hoje o Senhor está nos lembrando: mantenha viva essa chama. Parece que os cristãos verdadeiros, eles sumiram do Brasil, parece que sumiram de Sorocaba. Quando eu falo de cristão, não estou falando do estereótipo, eu não estou falando de alguém colocar um paletó, uma gravata, um colarinho clerical, de colocar uma roupa mais bonitinha, ir para a igreja, e domingo de manhã, domingo à noite, não estou falando disso, porque isso é muito fácil de se fazer. O estereótipo, o exterior, ele é muito fácil de se fazer, e não apenas nós temos fé, muitos de outras religiões, de outros lugares também têm fé e praticam a sua fé, e também tem a sua vestimenta, e também tem sua forma de cantar, e também tem sua forma de cultuar, e nem por isso nós vamos colocar todo mundo como sendo uma coisa só. Qual é a diferença de sermos de Deus ou não? É quando, apesar das adversidades, apesar da crise, apesar de estarmos sendo afrontados de todos os lados, apesar de haver uma batalha espiritual contra a nossa vida, contra a nossa família, nós temos que manter a chama acesa. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Como é que está essa chama na tua vida? Como é que está essa paixão ardente? Esse anseio ardente pelo Senhor? Talvez aqueles que já têm uma vida com Deus podem se lembrar de tempos atrás, como as pessoas eram mais, procuravam muito mais estar na presença de Deus, como havia um ardor pela presença do Senhor. Hoje, tanto faz como tanto fez, as pessoas não estão nem aí. Mas olha, amados, nesse momento de adversidade, olha, isso não é novo, nada é tão novo, nada é tão velho, tudo aquilo que está acontecendo já aconteceu no passado. O pregador Salomão já disse isso em Eclesiastes. Esse esfriamento espiritual já aconteceu no passado, tinha alcançado a vida de Timóteo, e agora o apóstolo Paulo está falando para ele: olha, mantenha viva essa chama. Então nós temos que clamar hoje ao Espírito Santo para que essa chama não apague. A Bíblia fala que o Senhor, Ele não pisa na cana quebrada, e Ele não apaga o pavio que fumega. E ainda que haja apenas um pavio fumegante, Deus é capaz de soprar e fazer que uma chama venha sobre a tua vida, através desse pequeno pavio fumegante. E para a gente fechar, versículo 7: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se você é cristão, então você é cristão. Se você tem fé em Cristo Jesus, então você tem fé em Cristo Jesus. Seja qual for o lugar, seja onde quer que seja, seja a pessoa que for a te indagar, você tem uma palavra só: eu pertenço a Jesus. Eu sou de Cristo, e ponto final. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha, hoje nós não temos que nos orgulhar no apóstolo Paulo. Na verdade, eu nem o conheci, ele morreu há muito tempo. Nós conhecemos os seus escritos, que se tornaram escrituras inspiradas pelo Senhor. E eu não tenho também, meu pai está aqui, eu posso falar dele, né, mais francamente. Então, quando aponto para a fé do meu pai, eu aponto para a sua vida com Deus. Minha mãe também está aqui, então aponto para a vida dela. Não tenho do que me envergonhar, porque são um casal abençoado, tem uma família abençoada, procuram sempre estar andando de acordo com a vontade do Senhor, e Deus tem honrado. Mas ainda assim, se houvesse uma dificuldade e eu viesse a me envergonhar, olha, não estamos falando dessa relação, porque hoje eu não vou olhar para o apóstolo Paulo, porque eu não o conheci, e também não vou olhar para os meus pais, dos quais tenho orgulho, e poderia até
já dizer claramente, não me envergonho deles. Mas hoje eu tenho que olhar para o Senhor Jesus Cristo, para a cruz de Cristo. Não há razão para que eu tenha vergonha dele, porque naquele dia terrível, ele não se esquivou, ele não se envergonhou, ele se proclamou: sou filho de Deus. Se ele pudesse fugir daquela situação com o seu poder, ele o faria, se ele quisesse, mas não, ele suportou toda a adversidade. Então, por que hoje eu terei vergonha daquele que morreu no meu lugar, daquele que sofreu no meu lugar, para que eu tivesse vida e vida em abundância? Nós temos essa vida em nós, por causa de Cristo Jesus. Então, não se envergonhe do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não se envergonhe de falar: eu sou cristão. Não se envergonhe de falar: eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro das promessas em Cristo Jesus. Você está aqui para ser relembrado disso, mas muito mais do que isso, não é apenas o falar, não é apenas o falar, mas é o viver. Viva como filho de Deus, viva como herdeiro das promessas do Senhor Jesus Cristo. E como é que é viver como filho de Deus? É justamente se esquivar do pecado, é justamente, sair do caminho do erro, é o arrependimento. O que é arrependimento? É você dar as costas para o pecado e ir em outra direção, na direção contrária. É o que o Senhor deseja de mim, é o que o Senhor deseja de nós. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ser exemplo para os teus filhos? Você quer que o Senhor abençoe a tua geração, a tua segunda geração e as demais gerações que virão através da tua vida? Coloque-se hoje nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Fale para Ele: Senhor, estou aqui, eu quero fazer a tua vontade, e o Senhor há de nos abençoar. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Quero que você curve a tua cabeça, nós vamos orar. Senhor, eu não quero me envergonhar do teu Evangelho, e também não quero ser motivo de vergonha para o teu Evangelho. Senhor, ajuda-nos. É muito fácil falar, Senhor, é muito fácil, Senhor, disfarçar, enganar uns aos outros, mas não podemos te enganar, Senhor. A tua palavra diz que os teus olhos são como chama de fogo, estão olhando para nós, estão contemplando os nossos corações. A tua palavra diz que o Senhor sonda a mente e os corações. Então, ó Deus, olha para nós hoje, vê se há em nós algum caminho errado, Senhor, vê se há em nós algum erro, vê se em nós algum pecado, e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Nós nos arrependemos, Senhor, nós declaramos a tua bênção sobre as nossas vidas. Nós sabemos que só tu és Deus, sabemos que tu és Rei, Senhor das nossas vidas. Então, nós queremos simplesmente te adorar, Senhor, te exaltar. Estamos aqui nesse lugar simples, numa comunidade simples, Senhor, um pequeno rebanho, mas olha, não olhamos para isso, olhamos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, tu estás aqui, muda a nossa vida, Senhor, muda a nossa casa. Assim como o apóstolo lhe dava graças ao Senhor, com a mente, com a consciência limpa, porque ele sabia que o seu chamado estava sendo liberado naquele momento. Da mesma forma, ó Deus, nós queremos ter consciência limpa quando entrarmos na tua presença. Quando falarmos para alguém do teu Evangelho, temos consciência limpa, porque estamos executando a tua plena vontade. Livra-nos do mal, Senhor. Livra a nossa família do mal. Livra a nossa casa do mal, livra os nossos filhos, Senhor, das companhias erradas, livra os nossos filhos, Senhor, dos relacionamentos errados, livra os nossos filhos do mal, Senhor, guia-nos pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Guarda a nossa vida, Senhor. O que mais temos visto hoje, ó Deus, ó Deus, o mal predominando, famílias sendo destruídas, crianças sendo violentadas, mulheres sendo violentadas. O que nós podemos fazer, Senhor? A nossa solução
não está no governo, não está na segurança pública, porque eles também precisam de segurança. A nossa esperança está no Senhor Jesus. Guarda a integridade física da nossa família. Guarda a integridade moral das nossas filhas, dos nossos filhos. Guarda, Senhor, e livra-nos do mal. Resplandece o teu reino sobre as nossas vidas. Executa a tua plena vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Vamos participar do nosso momento de ofertório. Se você tiver um dízimo, uma oferta para entregar, para abençoar, só pedir um envelope, vai ser nosso diácono Ailson estará entregando para você. Tudo que fazemos aqui é para engrandecer o Senhor. O momento de ofertório também é um momento de culto. Toda vez que estamos diante do Senhor, nós apresentamos nossas ofertas a Ele. E a tua oferta, o teu dízimo, é o que auxilia essas portas estarem abertas e fazer com que a bênção de Deus seja expandida além desse lugar. Amém? Então fique à vontade. Nós temos visitantes hoje, visitantes também fiquem à vontade. Isso é um privilégio adorar o Senhor, um privilégio ofertar ao Senhor. E todas as vezes que nós fazemos isso, existe um princípio de Deus, que é um princípio de generosidade. O nosso Deus, Ele não é devedor de ninguém. Todas as vezes que nós abençoamos alguém, abençoamos a casa de Deus, há uma bênção também dos céus, porque se nós usamos de generosidade, o Senhor é muito mais generoso do que nós. Muitas vezes abençoamos, trazemos ofertas que vão além, são desafios para nós. Então o Senhor, quando vê até mesmo esses desafios, o Senhor fala: olha, você está sendo generoso? Eu serei muito mais do que você. E é por isso que a bênção de Deus sempre está na vida do generoso. E como generosos, como igreja ressurreta, assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus, as bênçãos de Deus estão sobre as nossas vidas e nós também podemos abençoar outras pessoas. Amém? Se você está com o teu envelope, traga aqui à frente, estarei abençoando a tua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar pelos... Amém, amém. A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isto está se cumprindo aqui. Quero apresentar ao Senhor, irmão, coloque a mão no coração, adore a Deus, por estarmos num momento de liberdade do Espírito, e Ele conhece o coração de cada um de nós. É Ele quem retribui, é Ele quem recompensa, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Senhor, apresento a Ti, Pai, o que está aqui, Senhor, em forma de dízimo ou de oferta. Ofertar na Tua casa, Senhor, é um privilégio. Quantos estão, Senhor, ofertando em outros lugares de maneira tão cruel, até com a sua própria vida, mas aqui nós estamos, Pai, em obediência à Tua palavra, te louvando, te adorando pelas condições que o Senhor tem dado aos Teus servos. Cobre com Tua graça, Senhor, e recompensa, Pai, a cada um daqueles que, Senhor, abriram o coração para abençoar esta obra, Pai. É um pequeno rebanho, é algo tão minúsculo que quase não se vê, mas o Senhor está vendo, o Senhor está vendo tudo, e a recompensa vem do Senhor. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos, te adoramos por tudo isso,
no nome de Jesus. Amém. Oramos também pelos pedidos. Com certeza existe muita coisa aqui, famílias representadas, situações que não dá para ver agora, mas o Senhor está vendo. O Senhor conhece onde está cada pessoa, cada ser, cujo nome e cuja necessidade está anotada aqui. Levanto a minha mão juntamente com a igreja agora, todos aqui, Pai. Te adoramos, Pai, pelo recurso que o Senhor manda, pela cura, pela libertação, pelo perdão, pelo livramento, que nesse momento sabe-se lá. Mas eu acredito, levanto a minha mão, te adoro por aquilo que o Senhor está fazendo à distância. A tua palavra diz que tu és Deus de perto e Deus de longe. E eu creio no que o Jeremias fala, Pai. Deus de perto aqui e Deus de longe. O Senhor não mede a nossa fé a nível geográfico. O Senhor mede, Pai, a nível de confiança, como foi falado aqui. Quando nós confiamos, nós acreditamos, nós vemos o Senhor fazer. Nós temos visto isso. Há testemunhos livres, vivos, grandes aqui, de coisas que o Senhor já fez, Pai, e que o Senhor continua fazendo. Muito obrigado, Pai. Bendito é o teu nome pelas curas, pelas libertações, pelas vitórias que o Senhor está concedendo agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele está feliz conosco hoje aqui. Aleluia. Amém. Podemos assentar por um instante. Na quarta-feira nós estaremos aqui novamente em oração. Nessa quarta em especial estaremos também orando pelas nossas crianças. Então, todas as crianças, tragam todos os nossos pequenos, estaremos orando por eles. Vai ter também uma surpresinha para eles também na quarta-feira. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa. Quarta-feira, 7h30 até as 9h, estaremos aqui. Estamos ainda fechando a carta de Efésios. Então, estamos no capítulo 4, final do capítulo 4, entrando no capítulo 5, né? Então, estamos estudando essa carta, estamos reparando a forma em que o Senhor atua na igreja, nas regiões celestiais. O que significa isso, amados? Nós, como indivíduos, nós estamos aqui embaixo. Mas a igreja, ela tem a sua residência fixada nas regiões celestiais. O que é isso? É algo espiritual. Quando nós nos unimos, nós saímos dessa região material e nos transportamos em Cristo Jesus para as regiões celestiais. Presta atenção, acima de principados e potestades. Então, como igreja, há um poder sobrenatural de Deus aqui, que muitas vezes a gente ignora. E a gente acha que a igreja simplesmente é o momento que a gente vem para conversar com alguém, bater um papo, cantar umas musiquinhas legais, tomar um suquinho, comer um pãozinho, e olha que legal, ficar relax. Não é isso não. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós estamos acima de todo principado e potestade, e estamos face a face com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, oração sem retenção. Imagina isso. Quando você ora sozinho, Daniel, ele orou ao Senhor, o Senhor ouviu a sua oração e a resposta demorou 21 dias, porque nas regiões celestiais houve um impedimento, e o príncipe, o principado da Grécia, da Pérsia, seguraram a resposta do anjo, e foi necessário o arcanjo Miguel vir e guerrear em favor daquele anjo para que ele fosse liberado. Parece até roteiro de filme, mas é isso mesmo, Daniel. E ele recebeu a sua resposta 21 dias depois. Você, quando ora sozinho, você pode ter até uma retenção, às vezes demora a resposta a vir. Mas quando oramos como igreja, nós estamos acima dos principais, não tem retenção, porque a gente recebe direto da fonte, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, valorize a unidade da igreja, valorize estar em comunhão com a igreja, valorize a tua igreja. Claro, ela começa dentro do teu lar, então ore com a tua esposa, ore com o teu marido, ore com os teus filhos, começa a vivenciar isso dentro da tua casa, e aí você vai ver as respostas dos céus vindo mais rápido. Amém? Então, receba isso. Se você puder, estaremos aqui, na quarta-feira, estudando mais
um pedacinho da carta de Paulo aos Efésios. Amém? Nós vamos, nesse momento, vamos ter um momento especial aqui, né? Venha Lohane e Lucas, nós vamos fazer um noivado. Olha que maravilha isso. Quando nós vemos a relação de noivado, a relação de namoro na palavra de Deus, o conceito é totalmente diferente daquilo que nós temos hoje. A sociedade no passado, ela não havia esse momento de namoro. Alguns já eram dados em casamento e conheciam a sua noiva, conheciam o seu noivo no dia de se casar. E entre os judeus, até mesmo, era uma coisa que acontecia quando adolescente, jovem, menino às vezes com 12 anos, menino com 14, 16 anos, eles eram entregues um ao outro e constituíam um casamento desde cedo. E o aprender com a vida, tendo os pais ali, né, próximo, mas isso é um conceito, tanto que até hoje, hoje a gente vê até com maus olhos, quando há uma diferença de idade de crianças, até mesmo mais novas, 7 anos, 8, 9 anos, entre o Islã, né, eles acabam tendo essa prática. Mas é algo que, quando há um entendimento, quando há sabedoria, quando há o discernimento dos céus, é algo que é louvável. O que aconteceu com Isaac e Rebeca? Foi um casamento que foi feito por procuração, né? O servo de Abraão, ele vai até Labão, até a terra de Labão, e lá ele encontra Rebeca e ele dá presentes a ela. Isso aí constitui já exatamente um casamento. E fala com o tio de Rebeca, ele libera a sua filha, e quando ela chega na terra de Abraão, e ela encontra Isaac, a pergunta é, quem é esse homem? E a resposta é, esse é o seu marido, não é o seu noivo. Então, o casamento era, então, aí você vê na passagem, então Isaac o levou para a sua tenda, e teve as suas relações, peraí, encontrou agora, não, casou, seu marido. O casamento, amados, é o tempo antigo, a gente não está aqui olhando. Agora, o ensino a gente traz para os dias de hoje. Qual que é o ensino? O namoro é um momento de conhecimento, é um momento em que as pessoas se aproximam, hoje muito mais do que no passado, né? Porque nós temos uma possibilidade de relacionamento hoje muito maior do que antes. E o noivado é a preparação para o casamento. O noivado não é um momento em que vão se desposar, vão estar liberados pelo Senhor para estarem juntos, para viverem uma vida conjugal. Não, o noivado é um compromisso real entre os dois, que já olharam um para o outro, já consentiram no coração que um foi feito para o outro, já entendem que a bênção do Senhor está sobre as suas vidas, vão constituir essa família, e agora tudo que fizerem é se preparando para o grande dia, para o dia do casamento. Então, nós vamos clamar ao Senhor, porque onde há constituição de família, há a bênção de Deus. O nosso Deus é o Deus das famílias. Quando ele falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e ele falou para Abraão, olha, você será uma bênção, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ele declarou, olha, a bênção de Abraão é a bênção das famílias. Abraão, ele não podia ter uma família, era ele e sua esposa, no sentido, né, mais pleno da palavra família, mas o Senhor o abençoou, e lhe concedeu um filho, e desse filho lhe concedeu uma grande nação. Toda essa nação de Israel
é abençoada através da bênção de Abraão. E nesse momento, sobre a vida de Lucas, sobre a vida de Lohane, nós também vamos invocar a bênção de Abraão, a bênção das famílias, para que tudo aquilo que eles façam a partir de agora, seja com o olhar nesse dia, que para eles vai ser um dia abençoador, o dia do casamento, e que as portas se abram naquilo que eles precisam. Quando falamos, olha, é o pastor que está mandando casar, não estou mandando ninguém casar, não, é o desejo do coração. A Bíblia fala, é melhor casar do que se abrasar. Há uma bênção sobre o casamento. Quando você constitui uma família, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Então, para que as portas se abram, para aquilo que eles necessitam na condição financeira, venha sobre a vida deles. E olha, o testemunho que eu tenho sobre a minha vida, é que quando eu marquei a data do meu casamento, em pouco mais de 3 meses, tudo aquilo que eu precisava para o meu casamento, tudo, o Senhor entregou nas minhas mãos, em 3 meses. Não fui o primeiro a passar por isso. Eu já estava sendo abençoado por alguém que tinha falado isso para mim, que também havia sido abençoado por outro alguém que tinha falado para ele. Então é uma bênção que está quando você faz, olha, eu vou fazer a coisa certa. Senhor, olha, as minhas condições são essas, me ajuda, eu quero fazer a coisa certa. Eu quero, olha, no mundo é tudo ao contrário, as pessoas se relacionam, né? Depois elas vão se conhecer, aí depois casam para se separar. É o contrário, amados, é tudo ao contrário. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo segundo a vontade do Senhor. Vamos fazer a coisa certa, vamos fazer da forma correta. Está vendo um noivado hoje, estamos clamando pela bênção do Senhor, estamos pedindo que o Senhor abra as portas, conceda aquilo que precisa ser liberado, que dê os recursos necessários. Nós sabemos que um casamento, ele movimenta financeiro, ele movimenta diversas situações. Não estou nem falando do emocional, não estou nem falando do sentimental, mas estou falando aquilo também do prático. Então, que o Senhor conceda isso a eles. A maturidade vai vir também, a responsabilidade já está aí dentro, ela vai só brotar, e nós precisamos hoje clamar ao Senhor para que tudo o que eles façam seja abençoado por Deus. Amém? Então, cadê as alianças? Nós vamos orar pelas alianças. Que lindo, ó. Vamos ficar em pé. A família também está aqui representada, né? A família de Lohane e a família de Lucas. Estamos aqui na qualidade também de ministro do Evangelho. Como ministro do Evangelho, nós vamos orar e vamos abençoar essas alianças. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero te louvar, primeiramente, Senhor, porque os teus filhos estão aqui na tua casa. Eles não foram buscar uma bênção em nenhum outro lugar, mas eles vieram à tua casa, Senhor. Eles vieram à tua presença, Senhor. Eles estão aqui, Senhor, fazendo os seus votos de fidelidade um ao outro, os seus votos, Senhor, de castidade um ao outro, Senhor, te pedindo a tua bênção, Senhor, na vida deles, diante da tua cruz, Senhor, diante da tua presença, Senhor, na tua casa. Ó Pai, como ministro do teu Evangelho, eu quero abençoar essas alianças, em nome de Jesus. Que a vida deles, Senhor, seja consagrada, que eles separem, Senhor, um tempo para a oração, que eles separem um tempo para a leitura da palavra, porque, Senhor, não vamos prevalecer se ignorarmos, Senhor, os teus mandamentos. Então, Pai, segundo a tua vontade, ó Deus, capacita o Senhor para esse momento novo, capacita o Senhor, dá a eles resistência, Senhor, dá a eles, Senhor, uma destreza moral, Senhor, para, ó Deus, se opor a tudo aquilo que esse mundo gosta de colocar na mente de um jovem, na mente de uma jovem, Senhor. Muito pelo contrário, Senhor, te pedimos, Senhor, que a mente deles seja a mente de Cristo,
e que eles possam, Senhor, ó Deus, constituir essa família e serem tremendamente abençoados por Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas alianças, eu abençoo esse relacionamento e declaro a bênção de Abraão, a bênção das famílias, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, que tenham uma família abençoada. Guia-os, Senhor, até esse momento, guia-os, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, Lucas. Amém? Aí. Amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Amém? Cadê? Alguém dá um papel para esse menino? Pega um guardanapo lá para mim. Ficou bonito. Amém? Deixa. Vai ficar registrado. Pode falar. Vem aqui. Fala aqui. Como pai de Moisés, como avô do Lucas, eu quero deixar uma palavra de ânimo e dizer: não tenha medo de ser fiel a Deus. Não tenha medo de amar com amor honesto, porque eu não encontro na Bíblia nenhum lugar onde mande a mulher amar o homem, mas eu encontro na Bíblia um lugar onde o Espírito do Senhor diz: marido, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Quando o Senhor falou isso para mim numa questão, eu disse: Senhor, com graça, Senhor, mas é assim mesmo. Mas o que eu quero dizer aqui, que agora, nesse mês que nós estamos aqui, está fazendo 52 anos que eu conheci a sua avó. Meses depois, nós casamos, não teve noivado, porque eu era muito apressado, sabe? Mas o que eu quero dizer aqui é que tinha tudo para dar errado. Ninguém acreditava em mim. Eu tinha 19 anos, ela tinha 16. Mas não vou contar o histórico, só vou dizer uma coisa. 10 anos depois que nós nos casamos, eu entreguei a vida para Jesus, o que você já não precisa fazer, porque você é um cristão desde que nasceu. E Jesus mudou a nossa vida. E hoje nós vamos fazer dia 13 de fevereiro, 52 anos de casados. Entre tapas e beijos, nós chegamos aqui, eu posso olhar para ela: vem cá, minha filha, para que todo mundo saiba que a gente se ama, vem cá. Como avô e avó, não estou querendo aparecer, mas dizer aqui, Deus fez uma coisa na nossa vida, que a nossa história, depois de Cristo Jesus, nós podemos escrever livros do que Deus já fez na nossa vida. O pastor falou sobre filhos espirituais. Nós temos uma geração de filhos espirituais que veio, viu, Lucas, através da nossa comunhão, da minha comunhão com ela.
quantas vezes ela teve que me perdoar. E quantas vezes eu tive que perdoá-la. Está entendendo? Então, por que eu estou falando isso? Porque talvez, eu não sei se vou ter outra oportunidade, porque a graça é testemunha que eu já morri quantas vezes, filho? 11ª, segunda vez? É 11ª. E Deus não permitiu que eu morresse para que eu fosse testemunha, pelo menos do noivado do meu neto. Te amo, viu, mano? Te amo, querida. E eu vejo que tem tudo para dar certo. Pensa numa reunião humilde. Só estamos nós aqui, não tem festejo, não tem nada, mas eu sei que o Espírito do Senhor está aqui, confirmando uma geração, como ele falou aqui da avó Lloyd, né? De avós, pais, netos, bisnetos. Nós temos 5 bisnetos. Eu sou avô de 25 netos e pai de 9 filhos. E eu quero, não vou dizer que você vai ter tudo isso não, mas uma coisa eu lhe digo, filho. Quando Jesus entrou na nossa vida, nós estamos construindo um legado de fé em Deus. E eu quero que você receba isso. Você me conhece, estamos à sua disposição. Obrigado, pastor. Nós temos um respeito muito grande um pelo outro. Obrigado, Binhão. Obrigado a vocês que estão aqui. É a história do Raimundo com a Graça, que está... Amém, Lohane? Não, eu não estou nem falando sobre isso, estou falando sobre caráter. Deus mudou o nosso caráter, o meu caráter, para que eu fosse hoje testemunha do noivado de vocês e pudesse deixar aqui um pouquinho, uma vírgula da nossa história, que nós estamos vendo com os nossos olhos. Como é bom servir a Deus, que a Bíblia diz que os filhos são, o filho da mocidade são como flecha na mão do valente. O Ailson não vai chegar onde ele vai chegar, porque ele é flecha polida para ir mais longe. Lohane vai mais longe do que vocês, porque é como flecha na mão do valente, que criou, que fez tudo, que investiu, e vocês vão ver o resultado a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu, como avô da Lohane, Vem aqui, vem aqui, vem cá. é uma honra para mim ver minha neta. É uma honra para mim ver a minha neta, né? Porque muitos pais às vezes não vê nem o filho casar. E eu agradeço a Deus, estou vendo, vi a minha filha, agora estou vendo a neta. Quando eu vi esse rapaz, não conheço a família dele ainda, que eu conheci agora, mas Deus me mostrou que é espírito bom. Que nós temos um corpo e um espírito. O espírito dentro de um corpo, o espírito bom dentro do corpo, ele vai fazer. Então eu vejo aqui realmente futuro, uma família abençoada. E estou contente e orgulhoso de ver vocês, né? Que Deus abençoe sempre. E como o pastor disse aí, né? Anda nos caminhos de Deus, que nada detém vocês. Mas tem que ser nos caminhos. Estou com 68 anos, acho que andei direito na vida, porque Deus disse, né? Anda correto, né? E estenderei sua vida por mais tempo. E estou aqui, graças a Deus, sem remédio nenhum, inteiro. Por quê? Porque sempre tive Deus na frente. Sempre tive Deus na frente. E eu desejo para vocês a mesma coisa. Seja uma família abençoada, porque olha, família é tudo. Família é tudo. Perdeu a família, começa a cair. E eu estou contente também que a gente planta árvore, e a minha árvore está dando fruto agora. Aleluia. Isso aí. Aquela minha esposa também, que é uma bênção de Deus. Né? Minha filha também é uma bênção. Outra netinha que eu tenho também, que não está aqui. Mas parabéns para vocês. E pastor, Amém. Gostei muito da sua pregação. Amém. Abençoado mesmo, viu? Que assim continue. Irmão aí, dona Irmã, parabéns. Agora, o pai dele, seu pai que é esse aqui.
Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então vamos, coloca a mão no teu coração, vamos finalizar esse momento. Senhor, como ministro do teu evangelho, eu quero abençoar cada família aqui representada, Senhor. Não é a minha bênção, é a tua bênção, Senhor. A tua bênção não falha. Então, Senhor, que os teus filhos, Senhor, tenham uma semana abençoada. Pai, quebra todas as amarras, Senhor, abre portas onde não há portas, que as janelas dos céus estejam abertas, Senhor, bênçãos sem medidas venham sobre os teus filhos, Deus, em tudo aquilo que eles planejarem, Senhor, coloca a tua mão, Senhor, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Nós teremos, Senhor, um momento de comunhão agora, já com a tua bênção, em nome de Jesus, amém e amém.